Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Micael trazendo o comentário de mais uma questão da prova Enem PPL 2021. Nesse vídeo eu vou responder a questão 173 da prova cinza. Fica comigo até o final porque você sabe, tem sempre coisa boa por aqui. E nessa questão, um tema cobrado com muita frequência na prova do Enem, proporção. Eu vou responder essa questão com muito cuidado, ela foi uma questão fácil, mas uma questão que tem um modelo muito repetitivo na prova do Enem. Por isso, muita atenção para essa questão. Antes de trazer o comentário, é muito importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque aí você vai ser avisado toda vez que um conteúdo novo for postado por aqui. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda o canal aqui dentro da plataforma do YouTube. Também é muito importante que você deixe um comentário com críticas, sugestões ou até mesmo solicitando aí alguma dúvida que você tenha de alguma questão ou de algum tema especial, porque eu vou ajudar você. Beleza? Deixa eu sair da tela, levar o enunciado dessa questão e trazer o comentário em detalhes. Os pneus estão entre os itens mais importantes para a segurança de um carro. Segundo revendedores especializados, o desgaste do pneu em um trajeto é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua em contato com o solo sem derrapar durante esse trajeto, sendo que a constante de proporcionalidade K depende do material empregado na sua fabricação. O proprietário de um carro cujo diâmetro do pneu mede L metros, conforme indicado na imagem, pretende obter uma expressão que forneça uma estimativa para a medida do desgaste Dzão desse pneu ao longo de uma viagem de X quilômetros. Para efeitos de cálculos, considerou o diâmetro do pneu como sendo L, independente da extensão do trajeto. O valor D é dado pela expressão. Nós temos aqui as alternativas e vamos ao comentário da questão. Essa questão exige do candidato algumas coisas, alguns fundamentos, vamos dizer assim. Primeiro, é fundamental que você saiba representar matematicamente a informação de que uma grandeza é diretamente proporcional à outra. No caso dessa questão, o desgaste do pneu é diretamente proporcional ao número de voltas que esse pneu dá em um determinado trajeto. Então você tem que saber representar isso matematicamente. Então esse é um primeiro ponto. Segundo, é que a gente vai ter que trabalhar um pouco as relações de medidas que esse problema tem, porque se você lê o texto, ele fala sobre desgaste em função do número de voltas. Só que quando você vai olhar as alternativas, esse desgaste está em função tanto de x, que é a distância do trajeto, o comprimento do trajeto, e L, que é o comprimento do diâmetro da roda desse pneu, né, digamos assim. Então tem que ter muito cuidado na hora de organizar os dados, certo? Então deixa eu sair aqui da tela e começar a organizar para você essas informações. Primeira coisa, olha só, o desgaste do pneu em um trajeto é diretamente proporcional ao número de voltas. Então vou fazer assim, ó. O desgaste D é diretamente proporcional ao número de voltas que esse pneu dá. O problema agora é como é que a gente faz para encontrar o número de voltas que esse pneu vai dar nesse trajeto. Gente, a lógica é muito simples. Imagine, por exemplo, que esse daqui seja o trajeto. Vamos pensar assim. Esse é o trajeto total, vamos pensar. Imagine que para determinar o número de voltas que esse pneu dá, a gente tem que saber qual é o comprimento de uma volta completa. A gente sabe que para calcular o comprimento de uma volta completa, a gente tem a fórmula 2 que multiplica π que multiplica R, onde R é a medida do raio. Então o que é que a gente faz? A gente pega esse comprimento total e divide em pedacinhos, e cada pedacinho desse aqui, ó, eu vou marcar um pedacinho na cor preta, vou marcar outro pedacinho aqui na cor azul, e eu quero que você imagine que cada pedacinho desse é equivalente ao comprimento de uma volta. Então, para determinar o número de voltas, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar o comprimento total do trajeto, que são x quilômetros, e vou dividir pelo comprimento de uma volta. Assim, eu descubro qual é o número de voltas. Só que preste atenção, na questão a gente não vai usar o raio como referência, a gente vai usar a medida do diâmetro, que está representada aqui pela letra L. Então, olha só o que é que eu vou fazer aqui. No comprimento de uma volta, a gente tem 2 que multiplica π que multiplica R. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar π, multiplicar por 2 e multiplicar por R.
Você sabe que a medida do diâmetro é o dobro da medida do raio. Então eu posso dizer que o comprimento de uma volta é π multiplicado por L, onde L é a medida do diâmetro. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar o comprimento total do trajeto e aí tem uma outra coisa a ser observada. O comprimento de um pneu, né, quando ele dá uma volta completa, é uma medida que a gente avalia em metros. Então a gente precisa trabalhar a distância total do trajeto. Eu vou transformar de quilômetros para metros, mas aí é fácil, é só multiplicar por 1000, né? Então se eu pego x quilômetros e multiplico por 1000, eu vou ter 1000 multiplicado por x, e aí eu vou ter agora a distância total do trajeto em metros. E eu vou pegar isso aqui e vou dividir pelo comprimento de uma volta completa, que é π vezes L. Pronto. Aqui eu tenho a expressão que determina o número de voltas completas. Então, venho para cá agora. Ó. Se o desgaste é proporcional ao número de voltas, então vai ser K multiplicado por 1000 multiplicado por X dividido por π vezes L. E para deixar tal qual o gabarito da questão, eu vou pegar esse K e vou passar multiplicando aqui. Ó. Então, a gente vai ter que o desgaste vai ser igual a 1000 multiplicado por K multiplicado por X. Tudo isso dividido por π multiplicado por L. Pronto, gente. Concluí a questão. Tá aqui. Essa é a expressão que calcula o desgaste desse pneu nesse específico trajeto aí. O gabarito dessa questão você vai encontrar na alternativa B. Gente, eu espero que você tenha entendido os argumentos que eu utilizei para explicar essa questão. E aí, como bônus, eu vou deixar um card aqui agora com uma aula completa sobre essa ideia de proporcionalidade, tanto proporção direta quanto proporção inversa, certo? E se você quiser continuar assistindo ao comentário das questões do Enem PPL, acesse esse card aqui do lado, que você vai para a próxima questão e eu vou estar lá esperando você.